Quaresma está chegando ao fim, Semana Santa prestes a começar. Eu já vou de uma vez gravar aqui o tema que seria do domingo de Ramos. Seria não, será, né? Porque amanhã eu vou viajar e vou ficar desconectado de internet, então vamos fazer de uma vez. O texto do domingo de Ramos, ou melhor, o texto que é lembrado e celebrado e comemorado no domingo de Ramos, é o texto da chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa expressão não aparece na Bíblia nenhuma vez. É uma expressão que vem da tradição. Mas é importante porque ela aparece nos 4 evangelhos. Se nós temos uma passagem que os 4 evangelhos trazem, é porque ela foi muito importante na vida das comunidades dos primeiros seguidores de Jesus. Porque diferentes fontes coletaram aquele acontecimento, ou algum dito de Jesus, e aí ela foi preservada. Porque nós sabemos que os evangelhos foram escritos em momentos diferentes um do outro, situações diferentes. Então você ter o mesmo relato 4 vezes, ainda que com diferença de um para o outro, quer dizer que se trata de algo muito importante para os primeiros seguidores de Jesus. E é exatamente o caso da chamada entrada triunfal. Mas eu disse agora há pouco que existem diferenças entre um relato e outro. De fato, existem mesmo. E é sobre isso que eu quero comentar aqui hoje, sobre uma diferença em particular no Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Deixa a sua curtida aí. Não esquece não, de jeito nenhum. Agradeço a quem já se inscreveu. Já são 125 pessoas. Agradeço de coração mesmo. Se você está chegando agora e ainda não o fez, que se inscreva. Dê a sua curtida, repito. Comente, coloque aí nos comentários suas sugestões, seus comentários e ajude a compartilhar também. Eu te agradeço muito por fazer isso. Mas então, eu dizia que os 4 evangelhos trazem essa passagem, esse relato. Há umas diferenças entre um e o outro. E eu quero comentar aqui uma diferença que eu acho belíssima, que só Mateus traz. Em Marcos, em Lucas e João, o detalhe que eu vou mostrar aqui, nós não encontramos. Apenas Mateus é que diz que Jesus, então, depois de entrar na cidade, ser aclamado pela multidão, o pessoal com folhas de palmeiras, Jesus montado num jumentinho, até aí tudo bem, os 4 evangelhos vão falar isso aí. Mateus apenas vai dizer que depois que Jesus expulsou os cambistas, né? Os vendedores do templo, os cambistas, aqueles que trocavam dinheiro, porque o templo tinha uma moeda própria, que não era usada em todo o país. Então a mesma coisa, faz de conta que no Brasil o real é usado em toda a parte, mas tem um lugar em especial que é outra moeda que não o real. Naquele tempo era assim, o templo tinha uma moeda própria, e aí os viajantes iam para celebrar a Páscoa, né, que é a mais importante festa religiosa judaica. Eles iam de toda a terra de Israel para Jerusalém. O dinheiro que eles tinham não era válido, então tinham que trocar o dinheiro na casa de câmbio, que funcionava no próprio templo, né, no pátio do templo. Só que os cambistas cobravam uma taxa muito alta e lucravam com isso. Jesus fica revoltado com aquilo, e o texto diz que ele derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As pombas eram os sacrifícios das pessoas pobres que não tinham dinheiro para ofertar uma ovelha ou um boi. Só pessoas muito ricas poderiam fazer esse tipo de oferta, de sacrifício no templo, né? E depois que o templo foi destruído, nunca mais os judeus puderam realizar esse sistema sacrificial. E o Novo Testamento vai entender que Jesus é o Cordeiro de Deus, que cumpre de maneira plena e perfeita aquilo que o sistema sacrificial antigo simplesmente prefigurava. Então, as pombas, né, sacrifícios, eu disse aqui, das pessoas pobres. O Moacir Scliar, né, o escritor brasileiro, gaúcho, ele era médico de formação, né, já falecido, ele tem a chamada trilogia da Bíblia,
Ele reconta 3 passagens bíblicas e a última delas é exatamente os vendilhões do templo. Ele reconta a história de uma maneira imaginativa, enfim. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. O que eu vou falar, agora sim, chegando no ponto que apenas Mateus traz, o versículo 15, Mateus capítulo 21, versículo 15, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que eles estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Nunca lestes que da boca dos pequeninos tirasse perfeito louvor? Jesus está citando aqui o Salmo 8. E com isso eles se calaram, seus interlocutores. Os meninos clamando. A tradução aqui não está muito bem feita, não. Uma tradução mais acertada seria os meninos gritando. Nós temos um verbo em grego aqui, no grego está kratson, tá? O verbo kratson só aparece aqui no Novo Testamento inteiro. É a única vez em todo o Novo Testamento, Mateus 21:15, que nós encontramos esse verbo, que pode ser traduzido como chorar, mas aqui nesse contexto o sentido dele é gritar. Gritar, os meninos estão gritando, porque menino faz isso mesmo. Menino faz algazarra, bagunça, criança grita. Aqui traduz os meninos, mas o melhor seria as crianças. No grego nós temos a palavra paidia, que é de onde vem pedagogia em português, pediatria, né? Quem é o pediatra? É o médico que cuida de crianças, né? Paidia em grego. Que é pedagogia, literalmente é educar a criança. Por extensão, passou a significar em português a educação de maneira geral. Mas as crianças gritando, Hosana ao filho de Davi. As crianças, nesse caso aqui, sabem mais do que os adultos. As crianças sabem o que os adultos não sabem. As crianças veem em Jesus o Salvador, o Redentor, que os adultos religiosos não estavam vendo. E Jesus calou os interlocutores dele, citando o Salmo 8, que Deus recebe o perfeito louvor das crianças. Aqueles homens, aqueles interlocutores dele, são chamados aqui os mestres da lei, os principais sacerdotes. Eles são arrogantes, são soberbos, acham que sabem tudo, mas as crianças sabem mais do que eles. E Jesus nos convida, especialmente nesse evangelho de Mateus, a que sejamos como crianças para receber a novidade do reino de Deus, a novidade da proposta que ele veio trazer, abrir o coração para o reino de Deus como uma criança depende dos seus pais. As crianças, os meninos gritando, reconhecendo em Jesus o Messias, filho de Davi, o Messias, coisa que os adultos não foram capazes de fazer. Jesus está chegando, ele vai entrar em Jerusalém, que você possa recebê-lo, assim como as crianças o fizeram aquele dia, com alegria. Pense nisso.